Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto, monitor da disciplina e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Atenção, este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido aos profissionais de outras áreas. Hoje falaremos de como evoluir o paciente em CTI. Falaremos sobre a parte 2 desse podcast. Então vamos lá. Chegamos finalmente no exame físico do paciente de CTI. Assim sendo, já estudamos o caso do paciente e iremos examiná-lo de forma direcionada, adaptando o nosso exame físico dentro do possível, dentro das limitações do paciente internado. E em falar nas limitações, temos que ter em mente que o paciente crítico pode não ser um paciente responsivo e cooperativo, seja pela sedação, seja pelo estado do paciente. Antes de tudo, é importante termos em mente qual a gravidade da doença do paciente que estamos lidando. Para isso, temos algumas estratégias, sendo uma delas a nossa impressão subjetiva, que tem a desvantagem de ser pessoal e pouco reprodutível. Para sanar isso, foram criados diversos sistemas de pontuações ou scores, como o APACHE ou o SAPS, sendo o APACHE o mais utilizado. Apesar disso, essas ferramentas só podem ser usadas como complementação em nossa conduta, e não de forma única, uma vez que suas utilidades para predizer os resultados individuais não foram determinados. Para começar efetivamente nosso exame físico, devemos prestar atenção nos sinais vitais, analisando a pressão arterial, a frequência cardíaca, frequência respiratória, a temperatura, sendo a temperatura axilar ou em outros locais mais fidedignos, como a esofagiana ou a timpânica, que depende também de dispositivos específicos. Além dos sinais vitais, devemos analisar parâmetros, como a saturação arterial do oxigênio, obtida pela oximetria de pulso, lembrando que se o paciente estiver com uma saturação abaixo de 70% ou mal perfundido, a oximetria de pulso ela pode não ser fidedigna. Então devemos utilizar a gasometria nesse caso. Também devemos analisar a PVC e o ritmo cardíaco ao monitor. Não devemos esquecer de analisar a curva da PAM e PVC, pois se elas não estiverem em uma curva dita adequada, é necessário zerar a curva, no caso, e analisar a escala ideal, obtendo assim valores mais fidedignos. Uma prática importantíssima para efetuarmos um exame físico adequado é descobrir totalmente o paciente, visualizando-o em sua totalidade, e assim permitindo uma ectoscopia adequada. Nessa etapa, devemos analisar o paciente de uma forma geral, de forma ectoscópica, analisando a sua atitude ao leito, seu estado geral e se ele está sedado e ou com analgesia, e utilizar assim as escalas apropriadas para essa estimativa, por exemplo, as escalas de sedação de Ramsay ou Haas, sendo a mais utilizada a escala de Haas. Devemos analisar a sua responsividade e, se possível, a sua cooperatividade no exame físico. É importantíssimo que observemos o grau de hidratação do paciente, se ele está hipocorado, pálido, ictérico ou cianótico. Também temos que observar os dispositivos invasivos e seus aspectos, como, por exemplo, se os acessos venosos profundos estão com algum sinal de inflamação ou infecção, os locais dessas punções, quantos dias elas estão lá e as drogas e os dispositivos de monitorização que estão sendo feitos pelo acesso. Assim, é importantíssimo que possamos ver o orifício de entrada do acesso profundo. Caso o paciente esteja em ventilação mecânica, seja entubado ou com traqueostomia, devemos analisar os parâmetros ventilatórios, já comentados anteriormente, e o aspecto da secreção traqueal, prestando atenção para alterações na quantidade e coloração dessa secreção. Devemos analisar se o nosso paciente possui alguma lesão cutânea, seja alguma escária, expressão ou alguma outra patologia. Não podemos esquecer também do dorso. Nesse caso, podemos esperar pelo banho do paciente para avaliar essa região juntamente com a equipe de enfermagem, ou podemos pedir auxílio para a mobilização cuidadosa do paciente para análise das regiões de difícil acesso. Caso o paciente apresente algum dreno, alguma ostomia ou algum outro dispositivo, devemos analisar o estado do mesmo. Por exemplo, no caso do CVD, do catéter vesical de demora, devemos analisar o volume e a coloração da urina no coletor e se existe a presença dos chamados grumos, como já comentados. Após a ectoscopia, podemos setorizar os sistemas a serem analisados, lembrando que, de forma geral, as etapas semiológicas são as mesmas que em um paciente não crítico. Aparelho cardiovascular.
Devemos realizar a inspeção, palpação e a ausculta, sendo esta última etapa a mais importante o exame direcionado, devendo-se prestar atenção para a presença de anomalias sonoras como sopros grosseiros, bulhas acessórias, alterações de intensidade das bulhas e outros. Muitas vezes, a ausculta torácica é prejudicada pela presença da ventilação mecânica, que pode apresentar ruídos de transmissão. Assim sendo, devemos prestar muita atenção na ausculta cardíaca, tentando separar os sons em nossa cabeça, focando uma parte do exame de cada vez. Não podemos esquecer da avaliação dos pulsos periféricos, a perfusão das extremidades e a presença da turgência jugular a 45 graus. Em relação ao aparelho respiratório, algumas etapas do exame físico podem ser prejudicadas pelo estado do paciente. Contudo, devemos realizar de uma forma geral a inspeção do aparelho torácico, se possível realizar as manobras palpatórias e percutatórias, e não esquecer da ausculta torácica. Muitas vezes, o acesso ao dorso pode ser prejudicado pelo estado do paciente, mas não devemos ignorar esta etapa do exame físico. Caso seja necessário, pedir auxílio na mobilização pode resolver o problema. Em relação à ausculta, é importante, da mesma forma que para o aparelho cardiovascular, separar os sons auscultados em nossa cabeça, focando uma parte de cada vez. Como está o murmúrio vesicular? Estão universalmente audíveis? Ouço roncos, estertores? Esses ruídos alteram com a aspiração traqueal? E é importante, fazer a aspiração traqueal, como dito, pois assim podemos ver como está o aspecto da secreção traqueal, em questão de volume e também a coloração. O exame do abdômen segue o padrão da inspeção, ausculta, percussão e palpação superficial e profunda. O grande complicador, porém, pode ocorrer nos pacientes que se apresentam com muitos dispositivos e ou complicações no abdômen, como a gastrostomia, jejunostomia, ileostomia, bolsa de Bogotá, cicatrizes com deiscências, suturas e outros. Nessas situações, devemos adaptar nosso exame físico para que fique o mais completo possível. E não esquecer de descrever os aspectos desses dispositivos e ou complicações. Assim sendo, ficar atento à peristalse, distensão abdominal, presença de massas e ou visceromegalias, e também ao aspecto e número de evacuações. O exame neurológico é de extrema importância no paciente crítico. Podemos realizar o exame mais simplificado dos pacientes sem um quadro neurológico evidente. Podemos ser mais minuciosos naquele paciente ao qual tem um quadro conhecidamente neurológico, como, por exemplo, paciente pós-operatórios de cirurgias cerebrais medulares, paciente com AVE e outros. Devemos analisar o nível de consciência, a resposta aos estímulos, sejam verbais ou álgicos, aplicar a escala de Coma de Glasgow em certas ocasiões e avaliar os reflexos de tronco, seja pupilar, córneo palpebral, óculo cefálico e o reflexo de tosse ou drive respiratório. Analisar também a sedação, como já falado, e avaliar outros reflexos, como os profundos e o cutâneo plantar. Em relação aos membros, devemos prestar atenção na presença de edema, escaras, úlceras de pressão e a presença de sinais de trombose, como edema assimétrico, empastamento de panturrilhas, doropapação e outros. Além disso, é necessário avaliar os pulsos e a perfusão das extremidades, como já comentados. Por fim, não devemos esquecer que devemos revisar o prontuário do paciente a qual estamos evoluindo, analisando também a prescrição feita ao mesmo, observando medicamentos já suspensos ou inadequados para a situação presente. Devemos analisar o relato da enfermagem, pois podemos nos informar sobre os aspectos das feridas, acessos venosos e outros dispositivos, assim como a avaliação das fezes, urina e outros. E, além disso, devemos realizar uma revisão dos últimos exames feitos, seja laboratorial, de imagem ou culturas, observando a evolução. Alguns locais possuem um espelho, ao qual podemos anotar os exames laboratoriais de forma seriada, facilitando assim a visualização. Finalizando, não podemos terminar esse vídeo sem antes dar algumas dicas de temas a serem estudados em se tratando de CTI, pois é de extrema importância estarmos familiarizados com certos temas que são rotineiros no ambiente de terapia intensiva. Aqui listamos alguns temas que devem ser estudados e revisados para que possamos realizar uma evolução apropriada.
Então, devemos estudar a monitorização na UTI, seja a monitorização estática, dinâmica e também os dispositivos invasivos, estudar as infusões, seja a sedação, analgesia, drogas vasoativas, nutrição parenteral e outras, o choque, a insuficiência de múltiplos órgãos, a insuficiência respiratória e ventilação mecânica, sepse e infecções nosocomiais na UTI, a insuficiência renal aguda, a disfunção neurológica no paciente crítico, com temas como delírio, AVE isquêmico hemorrágico, o estado de mal epiléptico, a morte cerebral e outros temas. E não podemos esquecer da revisão de cuidados do paciente crítico. O mnemônico Fast Hug, ao qual já foi tema de um vídeo do nosso canal, tenta facilitar a memorização de certas variáveis. Para lembrar, o F é de feeding, ou seja, alimentação, o A de analgesia, o S de sedação, o T de trombose, prevenção de trombose, o H de head of the bed elevated, ou seja, cabeceira elevada, U de úlcera de estresse, decúbito ou córnea, ou seja, prevenção da úlcera, o G, glicemia, ou seja, controle glicêmico, e é isso, tá bom? E assim, para mais informações, é importante que vocês assistam ao nosso vídeo de Fast Hug, bastando clicar no link na nossa descrição. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e não esqueçam de curtir a página da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense na página do Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube. Aproveitem e vejam nosso vídeo sobre Fast Hug. É só clicar no link presente na descrição do vídeo. Envie suas críticas, elogios e sugestões. Até a próxima!